Boa noite, meus amados, meu querido irmão. Vocês é tudo para mim, meus amigos. Nossa, olha, tem um personagem, dois personagens, três, vai, vamos dizer que é três, que tá arrebentando, hein? Tá arrebentando, tá conhecendo a graça e tá firme ali. Eu agradeço, esses abençoados que tá firme ali com a graça. Vai fundo, que você vai conseguir receber o Espírito da graça. Vou dar o nome, sim, vale a pena. Todos eles. Mas esse é novato no canal, eu acho, ou eu não percebi. É Edmar Maia, Tarcísio Severino e Inês. Olha, todos vocês, por isso que eu agradeço a todos vocês. Todos, não só esses três, como tem muita gente novato nos canais. Edir Maia, Tarcísio Severino e Inês. Eu agradeço a todos que estão seguindo a Cristo. Olha, eu não sei, não tenho palavras para falar isso. Amém? Porque vocês não estão seguindo a mim, estão seguindo a Cristo. E vai fundo. Eu dou capítulo e versículo para vocês ir lá e ver. Amém? Porque Deus disse, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. Foi ou não foi? Então, gente, vai fundo. Não desista. Deus tem um propósito nas nossas vidas e nós temos uma missão a seguir. Entendeu? Entenda que agora é Deus. Jesus não vai voltar por causa disso, porque ele habita dentro de nós. Deus deu o Espírito de Jesus para nós. Desculpa. Aonde é que está isso? Atos 2. Entendeu? Atos 2. Romanos 6. Nós fomos ressuscitados igual a Jesus. Só que nós não tinha nascido. Foi aquele povo. Entendeu? Porque nós somos uma nova criatura. Muitos séculos depois foi que nós nascemos. Depois da crucificação de Jesus. Mas muitos séculos depois. Jesus tinha que morrer para nós, quando viesse ao mundo, não ter pecado e não ser lei. Porque Jesus já venceu a lei. Queriam matar ele na metade. Ele disse, não, eu vou cumprir a minha missão. Ele cumpriu. Foi quando ele mandou o Pedro buscar o burrinho. Entende? Para você ver. Mateus 15, 24. Ele veio para o pecado de Israel. Para quando a gente viesse não ter pecado. Ele veio para tirar a lei. Ele conseguiu. A primeira vez queria matar ele e a segunda. Ele conseguiu. Mateus 5, 24. Mateus 5, 17. Eu dou capítulo e versículo para vocês verem. Por isso que Jesus não vai voltar. Jesus agora é Deus dentro de nós. Jesus está no altar do Pai, mas ele já entregou o trono no João 17. Agora que eu vou caprichar nos capítulos e versículos. Por que, irmã Lúcia? Porque um abençoado agora, no dia, o supermercado dia, na hora que eu estava vindo para casa, ele falou que escuta os vídeos e vai lá na palavra para ver se eu estou falando alguma coisa que não está errado. Entendeu? Isso me deixou satisfeito. E o Espírito Santo também. E Deus está de olho em todos vocês que seguem a Ele. Quando a graça começar, muita gente vai ficar chupando o dedo. Entendeu? Porque não quer saber da graça. E aqueles que estão sendo impactados pela graça, já está com um sorriso maravilhoso, diferente, e está sabendo que não é para dar dinheiro para pastor, que não tem pastor na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse.
Pastor é cão guloso, mentiroso, preguiçoso. Pastor não é título, não é profissão e não é cargo. Pastor é dom de Deus. Hã? São abutres, mercenário, anticristo, hã? Maçônico, lobo, devorador. Anticristo tem capítulo e versículo. Entende? Tem isso, gente. Veja esse. Isaías 54, versículo 56. Isaías 56, versículo 10 e 11. São lobos, são... eu estou empolgada porque eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. E está entrando mais gente no canal. Nos canais. Entendeu? Agora, no YouTube é melhor, porque a mensagem sai completa. E está escrito tudo que vocês quiserem. É só vocês apertar o tal dedinho. Entendeu? Edmar, Maia, Tarciso, Inês. Eu presto atenção também. Inês. Amém. E todos vocês. E todos aqueles que eu já falei o nome. Amém. Eu sei que é muito correria. Mas, gente, se dedique. Se esforce. Porque a vitória sem luta não vai. Eu já lutei muito na minha vida. Que não é minha, é de Deus. Para estar aqui com vocês. Como é que eu ia saber, gente? Que eu ia estar aqui passando essas mensagens para Deus? Sendo administradora de Deus? Como é que eu podia saber? Porque o futuro só pertence a Ele. Eu não sei nem o português direito, gente. Ele quer usar vocês, meus amados. Deus quer usar vocês também. Se deixe levar a Deus. Converse com Ele. Tá certo? Converse com Deus. Vocês têm que conversar com Ele. Vamos lá? Veja que coisa linda Ele deu. Que eu costumo dizer para vocês. Ó. Porque dá um like, dá um joinha, se inscreva, compartilhe, nem que seja para a família de vocês. O reino de Deus é gigante, gente. É gigante demais. O problema é que muita gente quer ver. Mas não, só tem que crer. A gente foi criado para crer. Que Jesus vai voltar? Não, gente. Jesus já está dentro de nós. Nós somos Jesus. Nós estamos com a cruz de Jesus. Entende? Efésios 2,18. Foi através de Jesus que agora a gente tem acesso ao Pai direto. Hebreus 2,14. Jesus veio de carne e sangue para pregar a própria palavra, que é Deus. Ele pregou, ele já fez tudo que tinha que fazer, ele morreu. E agora a gente está vivo para servir a Deus. Os pastores, que não tem pastor na Bíblia, eles só querem dar coisas antigas. Antiga, eles não querem dar novo, porque eles sabem que Deus vai abrir a mente das pessoas. Mas tudo é de Deus, viu, gente? Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Só que eu acrescento mais, sabe? Porque a palavra de Deus é viva, é vida e eficaz. E é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. Tá vendo? Ô, gente, por favor, se interesse, se dedique, tá bom? Faça que nem eu fiz, comecei. Eu assistia o Geraldo Moraes, deixava para trás e lia, e estudava. Depois eu assistia o culto dele de novo, estudava. Entendeu? Tá bom? Tô falando para todos vocês. Tá bom? Edmar, Maia, Tarciso Severino, Inês e tanta gente que tem. É muito nome, por isso que senão o vídeo vai embora, tá bom? Vamos lá. Obrigado, viu? Deus abençoe tremendamente, abençoe a vida de vocês, que não é a vida da gente, né? Tá bom?
Vamos lá. Explicação. É um ditado famoso em inglês que a pena é mais poderosa do que a espada. Oxe. A pena é mais poderosa do que a espada. A pena, neste caso, é a caneta. Ou a escrita. A pena, neste caso, é a caneta ou a escrita. Me fez lembrar, sabe o que? Isso aqui, essa palavra? Que a gente somos carta viva de Deus. 1 Coríntios 3. Nós somos carta viva de Deus. Não com tinta, mas com o Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Neste caso, é a caneta ou a escrita. A palavra de Deus é sem dúvida mais poderosa do que qualquer arma ou o tecílio. Ela durou gerações, moldando o desenrola da história e do tempo. Reinos nascerão e perecerão. Bilhões de pessoas morreram, mas a palavra de Deus dura para sempre. Regozije-nos nela, se alegra nela, se alegra na palavra de Deus. As pessoas morrem, mas a palavra de Deus é para sempre. Para sempre. Olha que coisa linda. Pessoas morreram. Quantas pessoas... Gente, falando nisso, abre parênteses e fecha parênteses também. Quantas pessoas não morreu acreditando que Jesus vai voltar? Coitadinhos. Quantas pessoas morreram acreditando, pensando que Jesus vai voltar? Tadinho. E quantas... Não, essa é forte. Foi coisa que Deus botou na minha cabeça. E quantas pessoas aquele que já escutou, através daqui, e lá na rua também, porque eu começo 15 para as 3 da manhã. Quantas pessoas ficou decepcionado quando o Espírito Santo começou a falar lá no farol, lá nos pontos do ônibus, que Jesus não vai voltar. Diga por quê? Porque muita gente estava querendo que Jesus voltasse para deixar os erros. Eu achei isso. Os erros de fumar, de beber, de matar, de roubar. Só você vendo como eles agiam quando eu comecei a dizer que Jesus não vai voltar. E eles ficam, vai voltar sim. Eu digo, não vai voltar. Ele habita dentro de nós desde o ano 70, só que a gente é uma nova criatura. E Jesus veio, ressuscitou, acabou com tudo. E Deus fez tudo o que tinha que fazer aqui na terra. Entendeu? Nós somos Jesus, nós estamos com a cruz de Jesus. Tem que falar com firmeza. Quando vocês começar a trabalhar para Deus, vocês têm que trabalhar com firmeza. Não tem que ter dúvida. Entendeu? Para Deus, eu estou falando para todos esses que estão sendo levantados para a graça. Porque Deus vai começar a chamar vocês. Entendeu? Quando vocês começar, tem que começar com firmeza. E ter certeza do que vocês aprenderam. É sim, sim, não, não. É tudo ou nada para Deus. E Ele vai ensinar vocês. Agora vocês têm que orar sem cessar. E pedir a Deus direção. Porque Ele é o meu professor, é o meu instrutor. Ele é meu tudo. Se você vê o meu quarto como está, foi Ele. Gente, Ele está vivo, Ele não está morto. No evangélico, que não tem evangélico, ele está morto. Não tem católico.
Jesus não está no madeiro. Entendeu? Deus dura para sempre. Regozijo-nos nela, na palavra, a palavra. Entendeu? Reino nasceram e pereceram. Bilhões de pessoas morreram. Veja, milhões de pessoas morreram. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Regozijo-nos nela. Entendeu? É isso, gente. É triste. Muita gente morreu achando que Jesus ia voltar. Um engano da mentira. Desses cão gulosos, mentirosos, preguiçosos. Bando de demônio. Bando de hipócrita e fariseu. Aonde é que tem dinheiro para dar para pastor? Eu dei 6 anos. Deixava de comer para dar. Pastor não é cargo, não é título, não é profissão. Pastor é dom de Deus. E ainda tem aquela água suja lá que tem que ser batizado por Espírito Santo. Mentira. Eu me batizei. Mas mentira. É o dia que eles ganham mais dinheiro. Santa Ceia. Era Páscoa. Batismo nas águas. Mentira. Jejuar. Mentira. É muita mentira, gente. Meu Deus do céu. Generoso Deus. Generoso Deus. Onipotente. A tua palavra é perfeita. Perdoa-me as minhas fracas tentativas de interpretá-la e peço que me ajudes a compreendê-la melhor. Daqui em diante, por favor, meu Pai. Desejo cumprir fielmente com os teus mandamentos e ser mais como o modelo que enviaste para os humanos seguissem o teu filho Jesus, em nome do Senhor Jesus. Viu? Deus, em outras mensagens, Deus já deu autoridade para vocês trabalhar para Deus. Deus já deu autoridade. É só vocês querer. Entende? Veja. Eu vou ler o texto e o contexto. Acho que vai dar ainda. Peraí, 17, vai. Mas eu posso ler rapidinho aqui. Não, mas tem muito. Vou ler só o texto e o contexto. Mas vocês lê quando vocês tiver tempo. Hebreu 4. Não, Hebreu 4 é. Eu estou lendo o 12. Eu vou ler o texto e o contexto. Veja só. Porque o 10, tá? Até o 13. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Por quê? Foi Jesus. Entendeu? Jesus entrou no descanso e entregou o reino para o Pai. Em João 17, é só vocês lerem, para vocês verem. Ele entregando o trono para o Pai e entregando o trono para o Pai, que disse que ia para destra do Pai. Entendeu agora? E aí, veja só. É só vocês terem entendimento. Que vocês lêem, é porque é muita coisa para ler. Vamos lá. Porque aquele que entrou num descanso, porque Jesus era sumo, era. Olha o tempo, vocês têm que olhar o tempo. Era sumo sacerdote. No 3, no 4, no 5, está tudo dizendo sobre Jesus. Entendeu? E nós somos sacerdote. E fica em Apocalipse 1. Nós somos sacerdote porque nós somos o segundo templo do papai. Por isso que nós somos Jesus. Entendeu? Nós somos filhos de Deus. E Jesus era sumo sacerdote porque ele foi o primeiro, foi o intercessor e o intermediário entre Deus e o homem. O que é que eu estou falando de heresia aqui? Estou falando certo. Tem que entrar na palavra. Jesus, Hebreus 5, 3, 4, tudo fala sobre Jesus. E a gente foi parar lá em Apocalipse 1, que Deus constituiu nós como, entendeu? Vamos lá. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar
naquele descanso. Tá vendo? Todos nós podemos fazer isso. Tá entendendo? A fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Tá vendo? A obediência para Deus é tudo, gente. Desobediência não dá. Deus não trabalha com desobediência. Entende? Agora veja. Por quê? Aí sim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Quando tem gente chorando lá na praça, que eu tô para lá e para cá, para lá, Deus manda eu sair do lugar onde eu tô e diz, vai lá. E eu vou ali, eu digo, meu Deus, tem alguma coisa. Quando eu vejo, é uma abençoada chorando, uma abençoada triste. E aí, a palavra de Deus entra. Só basta eu dizer, minha irmã, tá chorando por quê? Jesus fez essas árvores todas. A farmácia, quem é que bota o poder na farmácia, irmã? E Deus disse o quê, irmã? Entrega teus caminhos ao Senhor. Aí começa, sabe? E ela ali começa a chorar. E daqui um pouco limpa a alma. E ela começa a se interessar na palavra. Você não pode fazer isso também, não? Pode. É só estudar. Entendeu? E mais constante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e é apta para decidir os pensamentos e propósitos do coração. Viu só? E não há desculpa. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta, que é Deus. Tá vendo? Tem que prestar conta a Deus. Amém? Olha, vou acabar que vocês já estão ouvindo um barulho aqui, tá bom? Deus abençoe. Mas se você tiver tempo, dá um jeitinho de ler o Hebreu 4, gente. É muito, muito gratificante. É muita sabedoria. Para você ver também a vida de Jesus. O Hebreu é muito bom. Entendeu? Deus abençoe vocês. Amém? Dá um like, dá um joinha e compartilhe, por favor. Deus quer ver a obediência de vocês. E Deus vê a atitude de vocês. O amor a Deus é isso, gente. É o amor, é a atitude, é a palavra, como é que se diz? Dar valor à palavra, entende? O respeito. Isso é uma dedicação. Porque em Romano, está dizendo, Romano 10, está dizendo, muita gente tem zelo por Deus, mas sem entendimento. E o fim da lei, Romano 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. Por isso que Jesus não vai voltar. O fim da lei é Cristo. Tem que ler Romano 10 também, tá bom? Hebreu 9 fala também sobre o testamento, tá bom? Que o testador, quando morre, só é válido quando ele morre. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.